Olá, irmãos. No quinto dia de campanha de oração, nossa passagem se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1. É o capítulo todo, mas eu vou pontuar só algumas coisas aqui, certo? Ao longo desse capítulo, Tiago ele fala sobre várias coisas, mas as principais coisas que eu destaquei, as principais coisas aqui que ele fala com mais intensidade e repetidamente é a questão das provações que acontecem na nossa vida. Ele também fala sobre como obter sabedoria, certo? Ele diz também uma coisa muito importante, né, relacionada à prática da palavra de Deus. E sobre as provações, eu destaquei os versículos, né, alguns versículos, destaquei os versículos de 2 a 4, onde ele diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pulando agora para o versículo 12. É interessante que parece que esses versículos se complementam. Ele diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ele diz, né, ainda sobre o tópico de como obter sabedoria, que é que se alguém está precisando de sabedoria, peça a Deus, que Deus ele vai conceder liberalmente a todos os que precisam. Porém, há uma condição: você deve pedir com fé, você não pode duvidar, porque aquele que duvida, ele diz, né, que é semelhante a uma onda do mar, que ela é impelida, que ela é agitada, né, que ela vai para qualquer lado, que não tem uma sustentabilidade, ela é volátil. Ele diz, né, não suponha esse homem que obterá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, que nós possamos, quando formos pedir sabedoria, possamos pedir com fé, confiando que Deus ele vai conceder, certo? Nós não possamos duvidar em nada do poder de Deus. E a questão também da prática da palavra de Deus, o versículo que eu destaquei é: Portanto, despojando-vos de toda impureza, de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então aqui nós temos esses três tópicos, né? Essa questão das provações, da sabedoria e da prática da palavra de Deus. Mas eu queria realmente destacar a prática da palavra e o benefício das provações, essa questão das provações, porque elas acabam se complementando. São nas provações que a gente realmente vai colocar em prática aquilo que nós acreditamos. Muitas vezes nós realmente nos tornamos somente ouvintes da palavra, porque vivemos ali sem, vamos dizer assim, sem a necessidade de colocar aquilo em prática, né? A vida vai bem, sem preocupações, mas como a gente não está colocando em prática, a gente acaba só se tornando um ouvinte. Mas aí as provações vêm, as dificuldades vêm muitas vezes justamente para isso, para a gente pôr em prática, para a gente exercer e agir conforme aquilo que acreditamos. É nisso que entra essa questão da gente se tornar praticante da palavra, certo? Não somente ouvintes, porque a gente vai acabar se enganando a nós mesmos, né? Aí ele fala: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Por quê? Porque logo depois que ele sai da frente do espelho, ele esquece de como era o seu rosto. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, esse homem será feliz naquilo que ele fizer, porque ele está ali fazendo conscientemente, praticando a palavra de Deus através daquilo que ele for fazer. E sobre as provações, meus irmãos, não tenho muito o que explicar, não tenho muito o que falar, porque os versículos eles são muito bem autoexplicativos, né? Que nós possamos ter motivo, possamos olhar as provações como uma oportunidade de crescer, porque é por meio da provação que nós vamos produzir perseverança, certo? Muitas vezes, se você não tem essa perseverança, a aprovação é uma boa oportunidade para você desenvolver. Muitas vezes você está cansado, você até tentou lutar, mas tentou lutar com as suas próprias forças, você realmente não vai conseguir. Você tem que recorrer a Deus, porque é Ele que vai dar essa força que você precisa. Você tem que buscar
Deus, ele não está com os ouvidos tapados, ele não está cego ao nosso sofrimento, às nossas provações. Pelo contrário, ele dá o sustento necessário, né? Como Paulo fala, que não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana. Pelo contrário, juntamente com porque Deus não dá uma carga que exceda as nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele nos provê livramento. Então a própria palavra dele diz: Deus não é homem para que ele minta, e ele não muda. Então, que você possa recorrer a Deus, chore diante do Senhor. Realmente é difícil, é desanimante muitas vezes, mas Deus, ele vai nos dar a força que nós precisamos. Porque quando a gente se entrega ao sofrimento, a essa provação que a gente está passando, a gente acaba tirando o foco de Deus, e nisso a gente acaba até pecando, porque a gente deixa de confiar em Deus, a gente deixa de olhar para Deus, de focar nele, e passa a focar naquele sofrimento, e aquilo inunda toda a nossa vida, e a gente fica desmotivado para baixo. Mas a gente não pode, a gente tem que lutar contra isso, tem que perseverar, porque a provação produz perseverança, e a perseverança ela deve ter ação completa, para que no final qual seja o produto? Que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, porque bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque no final, depois de ter sido aprovado, o que é que vai acontecer com esse homem? Ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, meus irmãos, que nós possamos ser revigorados pela palavra de Deus, que nós possamos perseverar na aprovação, porque ao final Deus vai estar nos moldando. Deus está nos moldando, na verdade, durante todo esse processo, e ao final nós vamos sair pessoas diferentes, pessoas mais próximas de Deus, mais parecidas com Ele. Então, que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar sendo revigorado pela palavra do nosso Deus, e que você possa se tornar praticante, principalmente durante as provações. Deus abençoe.